Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a inexigibilidade de licitação. Ao contrário do que aconteceu com a licitação dispensável, as hipóteses da licitação dispensável, em que o administrador ele tinha o poder discricionário de decidir se ele faria uma licitação ou não, se faria contratação direta, aqui na inexigibilidade a, a competição é inviável. E aí, por conta disso, o, o, o administrador público ele não consegue fazer a licitação. Tá? Bom, então o pressuposto de fato para que ocorra a inexigibilidade de licitação é exatamente essa inviabilidade de competição. Tá? Ah, ou eu só tenho um único fornecedor daquele produto ou serviço, ou eu só tenho um objeto, às vezes eu preciso comprar, vamos supor que seja um museu, a administração pública que a gente queira se referir seja um museu. E eu preciso comprar um objeto, que é um objeto único, tá? É uma peça, é uma obra de arte, é única, tá? Ou é um objeto histórico, e aí por conta disso eu tenho que fazer uma contratação direta por inexigibilidade de licitação. Temos também a hipótese do credenciamento, que o credenciamento ele vai ocorrer, há uma inviabilidade de competição, porque todos serão contratados. Todas as empresas disponíveis no mercado que queiram contratar com a administração pública poderão ser contratadas, certo? Então, é o credenciamento. Então, aqui também não há competição. Tá? Bom, as hipóteses de inexigibilidade, elas aparecem no artigo 74. O artigo 74 vai dizer que é inexigível a licitação quando inviável a competição, então a gente sempre vai ter essa situação de inviabilidade de competição, e ele vai falar, em especial, nos casos de a aquisição de materiais, de equipamentos ou gêneros ou contratos de serviço que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Tá? Aqui há uma novidade da nova lei, porque ela vai dizer que na lei anterior eu só poderia ter inexigibilidade para fornecedor exclusivo se fosse compra de mercadoria, comprar algum produto. Agora já é possível, com a nova lei, contratação de serviços por fornecedor exclusivo. Tá? Então, como é que a gente comprova que um fornecedor é exclusivo? O parágrafo primeiro ele nos dá algumas dicas. Então, o legal da nova lei é que ela fala muita coisa que a lei anterior não dizia. Tá? Então, a, a, a gente tem mais normas para trabalhar, o que dá mais segurança jurídica. Então, o parágrafo primeiro ele vai falar em atestado de exclusividade. Esse atestado de exclusividade, ele é fornecido por um órgão da administração pública, às vezes, ou uma associação. Tá? Difícil a gente ter um órgão da administração pública que forneça isso. A Lei 8666, ela exigia isso, que fosse algum órgão da administração pública. Mas, para valer, nenhum órgão de administração atesta que você é um fornecedor exclusivo daquele produto ou serviço. Não tem como. A junta comercial não consegue fazer isso. Se vocês procurarem na junta comercial esse tipo de certidão, nem existe. Tá? E aí a lei continua no parágrafo primeiro. Então ele vai dizer que a gente tem, por exemplo, o contrato de exclusividade. Aí sim, quer dizer, o fornecedor desta empresa que quer contratar com a administração pública celebra com essa empresa um contrato de exclusividade, dizendo o seguinte, olha, no estado do Espírito Santo ou no estado do Rio de Janeiro, só esta empresa vende esse produto, que eu forneço só para esta empresa. Eu tenho um contrato de exclusividade com essa empresa. Eu garanto a ela nesse âmbito regional, tá, esse âmbito geográfico, a exclusividade para vender os meus produtos. Está resolvido, certo? Declaração do fabricante. O fabricante vai dar essa declaração. Ó, só essa pessoa fornece esse produto. Tá? E a lei continua. Outro documento idôneo capaz de comprovar
que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Qualquer outro documento, deixam em aberto, certo? Daí é importante a gente lembrar do enunciado 255 do TCU, Tribunal de Contas da União, que vai dizer que compete à administração pública averiguar, investigar se os documentos apresentados são verdadeiros. Então, não basta eu juntar um documento desse no processo administrativo de contratação e está resolvido. Não, a administração tem que verificar se realmente essa empresa é exclusiva ou não. Bom, já que a gente está falando de inviabilidade de competição, é interessante a gente falar sobre a preferência por marca. Por quê? Quando a gente fala em preferência por marca, a gente vai restringir a competição, é óbvio. Logo de cara, a lei vai falar que é vedada a preferência por marca. Está lá no parágrafo 1º ainda do artigo 174. Tá? Olha, a preferência por marca é vedada. Vedada. Só que o artigo 41 da lei, ele vai dizer que é possível indicar marca. E quais são os casos em que é possível indicar marca? Olha, é possível indicar marca em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Né? Imagina, você vai comprar um mobiliário para administração, já tem alguns bens lá de uma determinada marca, mesas, cadeiras, e aí você pode indicar a marca e até o modelo. Olha, eu quero um modelo tal, porque eu preciso de padronizar o mobiliário da minha repartição pública. Então, eu já comprei anteriormente uma determinada marca. Lógico, percebam aqui, a preferência por marca não necessariamente vai me jogar na inexigibilidade de licitação. Eu posso ter outras empresas no mercado que vendam produtos daquela marca e modelo, sem problema nenhum. Tá? Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões adotados pela administração pública. Né? Às vezes, é uma questão técnica. Tá? E aí eu preciso manter uma determinada marca para a coisa dar certo. Quando determinado marca ou modelos comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Então, lógico, eu preciso de um laudo técnico disso, eu preciso de um parecer técnico de alguém falando o seguinte, olha, só este tipo de produto aqui, dessa marca tal, e do modelo tal, por suas características, são capazes de atender a nossa necessidade. De repente, algum equipamento de informática, tá? Um servidor específico, ele tem uma capacidade X, que só essa marca consegue atender. Ela tem um modelo tal, que nessa marca específica, nesse modelo específico, ele consegue atender o que a gente precisa. Sei lá, um servidor é aquele equipamento de informática, né? Ele queima, e eu preciso comprar outro. Tá? Às vezes eu tenho mais de um fornecedor para aquele bem, mas tem que ser aquela marca e modelo, não tem jeito. Tá? E a letra D vai falar, olha, inciso 4, na verdade, quando a descrição do objeto, esse é a linha D mesmo, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca, ou servir apenas como referência. Então, olha só, ao invés da gente dar aquela lista, vocês vão ver em alguns editais, uma lista de características técnicas, né? Você olha essas características técnicas, quando você olha na internet um determinado produto, aí você vê lá assim, especificações técnicas. Geralmente aquilo a gente copia e cola e coloca nos editais. Só que, às vezes, eu fazer uma descrição técnica daquela, eu não consigo realmente identificar o produto. É difícil. Então, às vezes, eu coloco uma determinada marca e modelo como referência. Olha, um produto tipo este. Né? Caneta esferográfica tipo Bic, por exemplo. Você pega aquela Bic, da mais simples que tem, é aquele modelo. Tá? Funciona. Certo? Porque a gente tem um monte de esferográfica que não funciona. Caneta esferográfica que não escreve. Percebam? Eu tenho uma caneta, um bem que serve só para isso, só para escrever. E ele não escreve. Ela não escreve.
Então, às vezes a administração contrata com base em especificações técnicas lá e, e buscando só preço, e aí aparece uma caneta lá, clique, né? A gente sabe que essas coisas acontecem e elas não funcionam. Então tem que ter esse cuidado. Então eu posso usar uma marca como referência, não quer dizer que é uma preferência por marca, tá? Mas é apenas para que os servidores públicos, na hora de verificarem, baterem o olho e falarem assim, quer dizer, eu parto do concreto, de uma situação concreta, para ir para o geral. Quer dizer, olha, aquilo ali é apenas como uma referência para nos facilitar identificar um objeto. É isso. É possível também a administração pública, nos termos do inciso 3 do artigo 41, vedarem a contratação de um determinado produto de uma marca específica. Por quê? Vai dizer o seguinte, ó, nós já compramos anteriormente e essa marca nos deu muito problema. O, o bem, a entrega do bem não foi capaz de o contratado, a contratada, adimplir o contrato. Quer dizer, ela não cumpriu o contrato, porque ela entregou um produto que não prestava, não funcionava. Então, eu vou viabilizar a contratação dessa empresa, dessa marca de novo? Não. Eu já coloco, menos a marca tal. Lógico, tudo tem que ser justificado, né, no processo. Você não pode, eu não posso ter uma restrição de competição de forma injustificada. Tá? Mas a questão da preferência por marca ou exclusão de determinada marca são essas as situações aí do artigo 41. Tudo bem? Bom, o inciso 2 do artigo 74, ele vai falar de contratação de artista. A contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por representante ou por empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Tá? Pergunto aos senhores, ou eu contrato o artista diretamente, ou por empresário exclusivo. Quanto a esse aspecto, não mudou nada em relação à lei anterior. Tá? Qual a finalidade dessa regra? Ou eu contrato o artista diretamente, ou contrato por meio de seu empresário. Tá? Bom, eu quero economizar dinheiro. Sempre que eu puder contratar diretamente o artista, eu vou contratar o artista e eu não preciso pagar mais ninguém. Só que muitos artistas têm um contrato de exclusividade, dizendo o seguinte, olha, você só pode contratar por meio de um empresário, do seu empresário. Tá? Que é aquele cara que controla a agenda do artista, é aquele cara que busca as contratações, é aquele cara, é para o artista cuidar da parte artística da vida dele e deixar as questões burocráticas de buscar novas contratações, novos contatos com esse artista, com esse empresário, certo? Só que esse cara, muitas vezes, ele tem um contrato de exclusividade, para contratar o artista tem que passar por mim, certo? Mas a lei exige que esse cara seja realmente um empresário exclusivo. Tá? A Lei 866 não tratava do assunto, ela só falava isso, empresário exclusivo. E aí foi feita uma construção na doutrina e na jurisprudência para afastar aqueles atravessadores. Aqueles intermediários que aparecem, por exemplo, o artista vai ser contratado em uma determinada cidade, e aí às vezes tem um empresário naquela cidade que promove essas contratações de artistas, e muita gente conhece essas pessoas, dizendo, para contratar artista aqui tem que ser com o fulano de tal que arruma os artistas. Não existe isso, não existe isso. Esse cara que, para contratar um artista na minha cidade tem que ser com o fulano de tal, esse cara é um atravessador. Porque ele não é um empresário do artista. Aquele artista em nível nacional, por exemplo, ele tem um empresário dele. Tá? Se esse cara não acompanha o artista no dia a dia dele, ele não é um empresário exclusivo. E não adianta ele apresentar um contrato com um artista com uma data específica. Eu sou o seu empresário exclusivo no dia tal e um dia do ano específico para aquele evento. Empresário exclusivo para um evento não é empresário exclusivo. Tá? Aí o parágrafo 2º do artigo 72 trouxe essa regra explicitamente, que a gente não tinha isso na lei 8666. Então agora, na lei 14133, fala isso no parágrafo 2º do artigo 72. Fala o que se considera empresário exclusivo. Tá? O empresário exclusivo é a pessoa física ou jurídica que possua contrato que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em um estado específico. Tá?
A representação é permanente. A representação por um dia não é representação, né? Então não serve. Então tem que ser o cara que é o empresário, por um prazo de 1 ano ou 5 anos, para representar os interesses daquele artista, certo? Então esse contrato ele tem que ser juntado para comprovar a situação. Senão eu tenho que contratar diretamente com o artista, certo? Quanto a artistas é isso. Isso dá muito problema no dia a dia, porque existe muita documentação ruim, as bandas elas não são tão organizadas, elas cuidam da parte artística muito bem, mas essa parte burocrática é um pouco deixada de lado. E aí a gente vê quando a administração contrata bandas para fazerem shows na cidade, isso dá muito problema. E aí quando passa para uma auditoria, muitas irregularidades são pegas por conta disso. Tá? A, a lei agora, ela tão somente normatizou aquilo que já havia no entendimento dos tribunais, mas isso é bom, porque isso dá mais segurança, vai dizer quem é o empresário exclusivo, então isso é muito bacana. E o que a administração quer, o que o Estado quer é pagar o artista, valorizar o trabalho do artista, mas não pagar mais por isso. Né? Eu não posso pagar 100 mil reais para um show de um artista e só vai ficar 70 mil com ele. Tá? 30 mil tem que ir para o intermediário. Intermediário não, eu posso pagar o empresário exclusivo, mas esse cara cuida da agenda dele e ele tem realmente um contrato de exclusividade com esse artista. Aí tudo certo. Tá? Vamos adiante. Vamos falar dos serviços técnicos agora. Os serviços técnicos aparecem no inciso 3. É a novidade. Né? Já tinha serviços técnicos, a lei anterior já falava. Né? Mas, vamos lá. Contratação de serviços. Técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade de serviços de publicidade e divulgação. Publicidade e divulgação já tem uma lei própria, tá? Que ela fica fora da nossa lei geral. Os serviços técnicos, né? Que serviços são esses? Estudos técnicos, planejamento, projetos básicos e projeto executivo, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessoria ou consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização e revisão, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, né? Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, aqui é especificamente voltados para a contratação de escritórios de advocacia, tá? Para representar a administração pública em uma causa específica, judicial ou na via administrativa. Tá? E aí vai continuar falando aí treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, são aqueles cursos, tá? Que não podia ser diferente, né? Quer dizer, eu vou contratar um determinado curso, eu vou contratar levando em consideração os professores que vão, os treinadores, né, que vão dar aquele curso, né? Então, cada curso é pensado de uma forma diferente e tem pessoas que vão ser contratadas ali de maneira diferente. Assim, tem uma formação diferente e vão trazer para o meu pessoal, a minha equipe de trabalho, um conhecimento que eu quero que eles tenham. Aí fala de restauração de obra de arte, o bem histórico, controle de qualidade tecnológica. Então, essas hipóteses dá para a gente dar uma lida na lei e a gente consegue entender. Para fins do inciso 3, que é esse que a gente está tratando, o parágrafo 3º vai falar que considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo da sua especialidade decorre do desempenho anterior. Então, ele vai falar da experiência que ele tem, dos trabalhos que ele já realizou, das obras publicadas, da equipe técnica que ele tem. Então, vai falar da experiência dele, a bagagem que ele tem. Isso vai ter que ser levado em consideração. E aí o parágrafo 4 vai dizer, olha, se eu estou contratando você, vamos lá, vamos pela lógica. Se eu estou contratando aquela pessoa por inexigibilidade de licitação, porque ele tem uma notória especialização, o parágrafo 4 vai dizer, olha, não pode haver subcontratação. Quer dizer, eu contratei uma empresa para prestar um determinado serviço, tá, considerando a sua equipe técnica que vai trabalhar, que vai prestar aquele serviço. Ora, ela não pode contratar um outro pessoal
para exercer aquele serviço para o qual ela foi contratada. Isso se chama subcontratação. Aqui não pode. Tá? Eu ganhar uma licitação para prestar um serviço e eu terceirizar esse serviço, é possível. Tá? Mas é um serviço qualquer. Tá? Eu ganhei a licitação pelo preço que eu ofertei. Aqui não. Aqui há uma inexigibilidade, houve uma contratação direta em razão da minha especialização. Eu não posso delegar isso a um terceiro para fazer. É isso que o parágrafo 4º vai dizer. Tá? Com relação à contratação de escritórios de advocacia, o Tribunal de Contas da União ele vai falar que a ideia é que os serviços de advocacia, por exemplo, ainda que a administração pública tenha um corpo próprio de profissionais, né, de advogados, né, as procuradorias, o que se quer na inexigibilidade de contratação não é a substituição dessa procuradoria, dessa equipe de procuradores, pelo escritório contratado. Não é isso. O escritório contratado vai fazer atividades singulares. Tá? Eu tenho os meus profissionais para exercerem as suas atribuições, não tem problema nenhum. Mas para uma causa específica, eu preciso de alguém que tenha uma notória especialização naquela área para me dar mais segurança, para me dar um suporte maior naquela situação, naquele tipo de serviço. Então é possível fazer a contratação de uma empresa nesses termos. Tá? Isso aparece lá em uma decisão do Tribunal de Contas da União de 1994. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Essa decisão. Ótimo. Credenciamento. O inciso 4 do artigo 74 vai falar do credenciamento. É um processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestarem serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Então, eu credencio várias pessoas, várias empresas, e aí, sempre que eu chamar, eles já podem contratar com o poder público. A ideia do credenciamento é essa. Eu não tenho competição. Por quê? Eu contrato todos que quiserem contratar com a administração pública. Certo? Aquisição ou locação de imóvel. Aqui, a Lei 8666, ela fez uma coisa corretíssima, que foi colocar a aquisição ou locação de imóvel quando não for possível licitar, que quando eu tiver vários bens, por exemplo, eu quero alugar salas comerciais para instalar ali repartições públicas. Ora, eu vou alugar salas comerciais num prédio, por exemplo. As salas são todas iguais, vamos supor. Você tem que fazer a licitação para isso. Mas aqui não. Aqui eu vou ter uma inviabilidade de competição. E o inciso 5 vai dizer, olha, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Então, quer dizer, em razão das características do imóvel e ou a sua localização. É uma localização estratégica. Tá? Por exemplo, eu preciso comprar um imóvel, certo? Eu quero construir uma escola. Dá para ser em qualquer lugar? Não, eu tenho que colocar um local de fácil acesso, um local para atender aquela determinada comunidade. Então, tem que ser aquele imóvel ali. Mas, professor, quando a administração quer, ela não faz a desapropriação? Tá, a desapropriação é a compra na marra. A administração, ela pode, primeiramente, procurar o dono do imóvel e perguntar, olha, você quer vender? A gente faz aqui a avaliação e tal, eu compro, portanto. Não precisa ser na marra, pode ser a coisa negociada e está resolvido. Certo? Então, e aí a lei, no parágrafo 5º, do artigo 74, ela vai dar quais são as características, as exigências mínimas para se fazer essa aquisição ou locação. No caso de locação do imóvel, a administração pública faz muita locação de imóvel. Tá? Então ela vai falar, olha, eu vou ter que ter avaliação prévia do bem, os custos de adaptação, isso tem que estar demonstrado, né? Alugar, depois a gente vê quanto é que vai dar. Não, você já faz uma avaliação. Tá? O prazo da amortização do investimento, quer dizer, olha, a gente vai fazer aqui, a gente vai ter que alugar esse imóvel, só que alugando esse imóvel a gente vai precisar fazer uma reforma, então eu vou gastar X com a reforma.
esse investimento que eu vou gastar aqui, sei lá, esses 50 mil reais com essa reforma que eu vou fazer, eu recupero isso em quanto tempo? Quer dizer, eu preciso ficar quanto tempo com esse imóvel alugado para recuperar o investimento que eu tive? Ah, eu vou precisar de 3 anos. Ou eu vou precisar de 5 anos para fazer isso. Ah, então a administração tem que considerar. Olha, eu vou ter que ficar com esse imóvel no mínimo 5 anos para, para compensar o investimento que eu fiz nesse imóvel. Tá? Então isso vai tudo estar colocado no processo. Ah, lógico que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas que tenham conhecimento para isso. Tá? Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos. Isso é interessante. Pô, por que eu vou alugar um imóvel particular se eu tenho um imóvel público disponível? Você não paga aluguel. Você pode fazer a reforma que você ia fazer no imóvel particular, você faz aqui nesse imóvel, tá? Mas é imóvel da administração pública. Tá? É melhor. E justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel. Né? Lógico, se você está dizendo que esse imóvel aqui ele é único para atender o que eu preciso, tá, mas por que, que ele é único? Por que, que ele é singular? Por que, que a sua localização é estratégica? Por que, que ele se adequa exatamente para o que eu preciso? Ainda que eu tenha que fazer reforma, óbvio, vou fazer alguma reforma no imóvel, mas às vezes nem precisa, né? Às vezes o imóvel está dentro daquilo que a gente necessita. Mas às vezes eu tenho que fazer uma reforma, mas ainda assim o imóvel vale a pena. Por quê? Então você tem que falar. Isso tem que estar no processo. Se estiver no processo, está tudo resolvido. Tá? E aí o artigo 51, ele vai falar, olha, tirando a hipótese do inciso 5, que é essa hipótese de contratação por inexigibilidade, locação de imóvel tem que ser precedido de licitação. Hoje a lei ela vai falar expressamente isso no artigo 51. Tá? Tanto a aquisição ou locação de imóvel tem que ser por licitação. A regra. A exceção é essa hipótese do artigo 74, inciso 5, que é a de contratação direta por inexigibilidade. Certo? Então, como nós falamos, a publicidade e propaganda tem uma lei própria, que é a Lei 12.232 de 2010. Essa lei ela tem uma linguagem muito própria do setor de publicidade e propaganda, então é bem interessante, quem quiser interesse de olhar. Vocês acham alguns livros que tratam do assunto, não tem muita bibliografia sobre o tema, mas é um tema interessante para se tratar também, até porque os contratos de publicidade e propaganda eles não são baratos, os valores são muito altos, porque no valor que está sendo contratado já se prevê, por exemplo, o que se vai se gastar com mídia, com televisão, com rádio, com internet, com redes sociais. Então, a empresa contratada ela recebe isso tudo para repassar para essas empresas de mídia também. Então, os valores são bem altos. Tá? Mas é interessante. Quem quiser trabalhar com isso, tá certo? Bom, gente, então sobre inexigibilidade, nós encerramos esse tema, tá bom? Um abraço.